O que é gnosticismo e maniqueísmo? Vou te dar uma deixa aqui, ou uma chave de interpretação. Toda vez que algo passa a teísmo, sempre existe um certo exagero, uma certa extrapolação da doutrina original. Hoje aqui já estamos indo para a nossa 10ª aula sobre uma iniciação básica na filosofia e na história da filosofia junto também. Já estou misturando a filosofia e a história junto. Vamos entrar aí sobre maniqueísmo e gnosticismo. Mas antes de aprofundar sobre este assunto, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Como eu já abordei aí sobre Platão e o mito da caverna, sobre esta alma que está aprisionada nesse corpo, ou sobre essa pessoa que está aprisionada na caverna, vamos imaginar aqui agora, para a gente falar do gnosticismo e do maniqueísmo, que a caverna é o seu corpo e que aquela pessoa que sai da caverna é a sua alma que abandona o seu corpo. Muitas vezes, nessas duas doutrinas, maniqueísmo e gnosticismo, o corpo vai ser o cárcere da alma, ou o corpo vai ser a prisão da alma. E se você quiser saber sobre toda a história da filosofia, sobre o contexto, vou indicar para você, se você está conhecendo agora aqui o canal, vou indicar aqui uma playlist sobre introdução da filosofia, falando sobre Platão, sobre Sócrates, Aristóteles, para você ter uma visão geral da filosofia. Se você já é uma pessoa que está acompanhando todas as aulas, muito obrigado por estar aqui e vamos falar deste assunto aí que quem estuda de forma intelectual, principalmente dentro da religião e dentro da filosofia, você está percebendo que a filosofia ela não é algo puro. A filosofia ela sempre está se relacionando com a religião. Você percebe lá Sócrates falando que ele tinha um demônio que anunciava para ele certas coisas. Sócrates começou a sua jornada a partir do momento que ele recebeu uma mensagem do oráculo de Delfos. O oráculo era tipo um templo, o que para nós hoje nós podemos chamar de uma igreja, relacionada ao deus Apolo ou Delfos. Platão ele tinha uma crença no orfismo, que era Orfeu, que foi um herói mitológico que desceu até o Hades ou até o inferno. Então Platão e Sócrates eles já têm uma crença na imortalidade da alma. E Sócrates e Platão falavam que as pessoas que estavam nessa existência tinham que fazer uma reminiscência, tinham que lembrar. E quando foi após a morte de Jesus e também com as invasões alexandrinas, como já expliquei aqui, que quando Alexandre o Grande começou as invasões pela Pérsia, parte da Índia, e encontrando com os druistas ou com os gauleses, começou a ter um sincretismo, uma mistura de culturas e de religiões. Com isso, o judaísmo começou a se misturar com a filosofia grega. A filosofia grega começou a se misturar com as práticas budistas ou práticas orientais, ou com a mística oriental, junto com uma doutrina de um profeta e filósofo, Zoroastro. A partir disso nasceu duas correntes filosóficas, que eu já expliquei durante esta iniciação da filosofia, que é o epicurismo e o estoicismo. Eles falavam que tinha que alcançar uma ataxaria, e que tinha que alcançar uma libertação ou uma felicidade, que seria para os epicuristas alcançar o prazer, que o homem está aqui neste mundo para o prazer. Não precisa se preocupar com a vida após a morte. Os estoicos diziam que o homem tinha que aceitar essa vida como ela estava se apresentando.
aceitar o destino que te apresenta. Cada situação difícil da vida, você ficar mais forte. Como o Friedrich Nietzsche mais tarde vai abordar numa visão bem estoica também, aquilo que não te matar te fortalece. Esse é o fundamento das correntes filosóficas, estoicismo e epicurismo, aqui de forma mais resumida. Mas, no século I da nossa era atual, apareceu um profeta e também um filósofo chamado Jesus Cristo, que ele começou a falar sobre as bem-aventuranças, começou a falar sobre uma vida futura, sobre a ressurreição dos mortos. E nessa mesma época, já existia dentro da cultura judaica divergências. Existiam os essênios e existia também os nazireus. Os essênios e os nazireus, eles praticavam asceses ou praticava jejum, deixava o cabelo crescer, não comia carne e tinha uma vida ascética, distante da população e sempre ficava rezando e jejuando. Uma parte, os nazireus, os essênios, esperando o Messias e acreditando na imortalidade da alma. Sim, existiam seitas dentro do judaísmo que acreditava na reencarnação, na imortalidade da alma. Não é à toa que tem aquela parte lá onde quando Jesus está com seus discípulos, quando eles encontram um homem aleijado, os discípulos ou os apóstolos de Jesus perguntam a Jesus se aquele homem que está aleijado é culpa, ele está pagando pelos pecados dos pais ou pelos pecados dele. Jesus simplesmente fala, não, isso aqui é simplesmente para manifestar a glória de Deus, porque ele já tinha uma crença na reencarnação. E Jesus estava anunciando sua nova doutrina em meio a essas divergências aí. A mistura da cultura romana com a filosofia grega, com as práticas dos essênios, dos nazireus, sobre também os fariseus, que falavam que eram os intérpretes, os que criavam os dogmas do judaísmo, seria como quase próximo aos escolásticos. Os fariseus, eles ficavam discutindo sobre as teorias teológicas ou do Torá, dos escolásticos. Mais tarde, durante a história aqui, nós vamos abordar sobre os escolásticos, não precisa se preocupar, só estou dando uma pauta aqui para contextualizar. E Jesus nesse contexto. Após a morte de Jesus, começou a surgir relatos que hoje fala que são os evangelhos apócrifos, que diziam que Jesus era um mago, era um místico, era a reencarnação de outra pessoa que viveu aqui nessa terra, que passou por muitas fases de aperfeiçoamento. E antes de Jesus existiam os druistas, que eles praticavam uma religião de que certas pessoas se entregavam de forma espontânea para se auto-sacrificar à religião ou se libertar do corpo aqui para libertar a alma. Quando é entre o século 2 e 3, aparece um profeta e filósofo, Maniqueu, que ele vai juntar a doutrina do zoroastrismo. A doutrina do zoroastrismo era Zoroastro, que ele falava que existia um Deus bom e um Deus mau dominando o mundo. Existia um conflito cósmico, existia demônios bons e demônios maus. E com certeza, que você já sabe que aqui já é uma premissa para o que mais tarde no cristianismo vai vir. A ideia de Satanás e a ideia de Jesus ou de Deus, ambos duelando. Um certo maniqueísmo você já encontra aqui. E esse maniqueu, ele pega principalmente essa doutrina do zoroastrismo, junta com a doutrina do cristianismo, de Jesus ser uma pessoa, um mensageiro que veio acabar com as forças do mal no mundo, e junta com as práticas budistas de ascetismo, de jejum, de oração, de meditação. Aqui ele faz um sincretismo dessas três religiões: zoroastrismo, cristianismo e budismo.
Aí nasce o maniqueísmo, que é uma mistura de 3 religiões. E maniqueísmo vem da origem de Maniqueu, que foi o profeta e filósofo que desenvolveu essa doutrina. E vai dizer que o maniqueísmo é uma doutrina até gnóstica, que vai dizer que o corpo é ruim. Você tem que se libertar do corpo, ou você tem que submeter o corpo a práticas de jejum, de oração, de mortificação do corpo. Até então, isso aqui para a pessoa que quer praticar isso, legal, você quer isso, sua alma está pedindo isso, legal. Mas Maniqueu, ele começou a ensinar isso ao grande povo. E começou a acontecer uma coisa. Muitas pessoas começaram a se suicidar. Começaram a entregar o seu corpo para o suicídio. Por quê? Porque se o corpo era ruim, então a alma era boa. Então você tinha que libertar a alma do corpo. Seria aquela ideia lá, de Platão. Você teria que fazer essa alma sair dessa caverna, que é o corpo. E você percebe aí nesse maniqueísmo que é uma luta do bem entre o mal. Eles colocam que o corpo é o mal, a matéria é mal e a alma é boa. A alma está aprisionada ao corpo. Então, o gnosticismo, ou a pessoa que é gnóstica, ela vai fazer outra linha também. Vai começar a dizer que você só vai se salvar se você atingir um conhecimento. Então, existe um conhecimento que você tem que atingir, uma certa gnose, que sem esse conhecimento você não se salva. Então, começa uma luta enorme aqui para você desenvolver práticas virtuosas. Não é dizer que a virtude não é boa. Você começa a desenvolver práticas virtuosas, você começa a praticar uma ascese, uma subida. Então, esses gnósticos ou os maniqueus colocavam que você tinha que alcançar um bem absoluto ou um mundo espiritual. E houve um filósofo que, durante essa especulação aqui, nós vamos falar dele, que é Santo Agostinho, que Santo Agostinho ele se funda na doutrina dos maniqueus. Santo Agostinho ele é um filósofo do século IV depois de Cristo, que ele funda nessa doutrina e ele percebe que os maniqueus eles falavam uma coisa, mas praticavam outra. Ele percebe que esses maniqueus eles falavam que tinham que atingir um conhecimento absoluto, mas eles tinham uma vida não tão ascética, não tão jejuante assim. Eles eram hipócritas, de certa forma. E as pessoas que praticavam a doutrina estavam praticando a doutrina de forma bem religiosa, mas aqueles que divulgavam a doutrina não praticavam a doutrina. Santo Agostinho percebeu que eles tinham problemas morais e éticos muito grandes. Então, qual é a relação do maniqueísmo, do gnosticismo com o cristianismo? Porque o cristianismo tem uma palavra que é chave para o cristianismo, que é graça. Se você quiser saber mais sobre graça, vou deixar um vídeo aqui que está muito bom por sinal. Você vai entender sobre graça e misericórdia. Por quê? Para o cristianismo, nada vale você se esforçar para atingir conhecimento sem ter a graça. A graça é um favor, um merecimento. Merecimento. Deus dá a você a graça. Você se esforça para alcançar uma virtude, mas você necessita de uma graça, de um favor, de uma entidade divina. Porque por mais que você se esforce, não é só você, não é só a sua força, você faz tudo pela sua força. Mas existe algo que lhe dá um favor. Seria uma variável que não só depende de você. E para o gnóstico, quando você vê a pessoa falando depende só de mim, é bonito, mas quando você percebe de forma mais um todo, não depende só de você. Depende de muitas situações para você fazer uma ascese, uma subida, uma espiritualidade mais contrita. Então, o gnosticismo ele vai entrar dentro de uma especulação filosófica, dentro de um misticismo, a pessoa vai adaptar a práticas místicas como colares, como pulseiras mágicas e etc. Vai entrar
também nessa época aí do Império Romano, nessa época aí Maniqueu estava sobre o Império Romano, Santo Agostinho sobre o Império Romano, o nascimento do cristianismo sobre o Império Romano. Então, o gnosticismo vai estar muito relacionado também a práticas de culto aos mistérios, ou culto ao deus Dionísio, que era o deus Baco, culto a Zeus, que Zeus ainda era predominante, culto a Mercúrio, a Vênus, culto à natureza, essa prática trazendo muito próximo a um panteísmo relacionado também aos druidistas, que eles praticavam a sua religião não em templos, mas em meio à natureza ou embaixo de árvores com os raios do sol entrando, e para eles os raios do sol entrando pelas árvores seria como os raios do sol entrando para iluminar a alma deles, para essa alma fazer essa subida, essa ascensão. Então, toda vez que você encontra uma pessoa que é agnóstica, ela vai dizer que existe um conhecimento que é acessível, que você vai acessar ele através do seu esforço próprio. A pessoa que é agnóstica ou maniqueu vai dizer que existe um conflito entre o bem e o mal. Vai dizer que você precisa alcançar uma apuração da alma, um saber espiritual. E mais, esse conflito maniqueísta de o bem e o mal, primeiramente, você vê muito isso em séries como séries do Flash, da Supergirl, do Arqueiro, o bem e o mal ali. Você vê também muita relação, é a mesma coisa ali quando você assistir Arqueiro Verde. Você vê o Arqueiro Verde, ele tem um conflito maniqueísta dentro dele próprio. Ele está lutando entre o bem e o mal, e ao mesmo tempo ele é uma pessoa de bem, querendo fazer o bem e lutando contra o mal. Então há uma coisa, a mesma coisa que ele é do mal, ele é do bem. Então há um conflito do bem e do mal até nessas formas de fazer filmes e séries. Aqui fazendo o maniqueísmo, do conflito do bem e do mal, trazendo muito próximo a uma influência grande do zoroastrismo, que era Zoroastro, um profeta lá da Pérsia, que nasceu por volta do século aí 6 a.C., 600 anos antes de Cristo. E o gnosticismo é sempre aquelas pessoas que vão dizer que existe o conhecimento que você tem que acessar, e contrapartida o gnosticismo com o cristianismo, que o gnóstico vai dizer que você acessa o conhecimento pelo seu próprio esforço. Mas o cristão, ele vai dizer que não existe você acessar o conhecimento pelo seu próprio esforço. Se não existir a graça, de nada você consegue fazer. Por mais que você esforce para alcançar a virtude, se não tiver a graça, você não terá a virtude. Então a graça seria Deus ou uma divindade lhe dando uma força interior para você alcançar um grau espiritual maior. E falar para você que está aqui estudando, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa fora da curva. De estar aqui mais de 15 minutos escutando sobre este assunto, é porque você já recebeu uma graça de ter entendimento para entender essas coisas, ou de ter uma inclinação para buscar compreender sobre o que é o maniqueísmo, sobre o que é o gnosticismo, e ainda você tem uma graça muito maior de você ter tempo de escutar essas coisas e de você também estar acompanhando todas essas aulas. Então, você já está com a inclinação que isso já é algo que entre 10 pessoas, uma ou duas pessoas têm essa inclinação. Então você já é uma pessoa especial, então você já tem um plano maior em sua vida aqui. De você, talvez você tenha uma inclinação para desenvolver uma espiritualidade, para desenvolver uma disciplina acadêmica. Mas não quer dizer que você vai ser superior a todas as outras pessoas, como os gnósticos querem passar, que eles são superiores, que eles têm um conhecimento verdadeiro. Como os maniqueus querem passar, que existe o conflito entre o bem e o mal. Para o cristianismo ou para a criação divina, tudo que Deus viu é bom. Não existe essa questão de mal, não existe o mal em essência. O mal é simplesmente uma percepção da criatura. O mal é simplesmente algo gerado pela criatura a partir do momento que ele começa a usar a sua liberdade. E a partir do momento que você começa a usar a sua liberdade, você faz suas especulações filosóficas em dizer que o mal foi criado por algo fora, que o mal não é
não é responsabilidade da criatura. E outra parte também dessas doutrinas, o perigo delas também é de muitas pessoas começarem a praticar o suicídio. Muitas pessoas começaram a ficar deprimidas por achar que tem que alcançar um conhecimento e por mais que se esforce não estão conseguindo alcançar esse conhecimento, então fica triste. Então o perigo dessas doutrinas estão aí. Espero que essa 10ª aula aqui esclareceu você um pouco mais aí sobre essas doutrinas que começam a circular aí após a morte de Jesus Cristo, após essas misturas culturais e religiosas produzidas pelo Império Romano e pelo Império também Macedônico, que foi antes do Império Romano, que se você acompanhou as aulas aí, já sabe sobre essas misturas do Império Macedônico e Romano, sobre a mistura da cultura grega, do cristianismo, do judaísmo, dos druistas, da espiritualidade ou da mística indiana. É só isso que eu queria passar para você. Muito obrigado e bons estudos. Fui!